Olá, pessoal! Espero que esteja tudo muito bem com vocês, que vocês estejam ótimos nesse dia maravilhoso. Eu sou a Kati, eu tô aqui com a minha parceira e amigaça Lu, e nós estamos aqui no nosso primeiro dia com vocês, nosso primeiro vídeo desse projeto que a gente já tá há muito tempo querendo começar espiritualmente. Então sejam bem-vindos ao nosso canal. Isso aí, pessoal, todos muito bem-vindos. É um prazer a gente estar fazendo esse projeto aqui, que é uma coisa que a gente está esperando há muito tempo, né? Trabalhar em prol da espiritualidade, enfim. E a gente espera que vocês curtam, que vocês estejam conosco aqui nessa jornada. E eu tenho certeza que vai ser uma coisa muito legal, muito espiritual. Então, para começar, vamos falar como que a gente se conheceu, né, Lu? Boa. Bom, nós duas somos artistas, né? Já tínhamos essa missão, acho que há muitas vidas. Eu acredito que sim, hein? Eu também. E nós nos conhecemos trabalhando como atrizes em uma série que, inclusive, tem um fundo, né, espiritual totalmente, né? Então lá a gente se conheceu e de cara o nosso santo bateu, como diz o outro, né? Nosso santo bateu, as nossas energias fecharam, a gente já começou a conversar algumas coisas, já ficou amiga de cara, assim, não foi nada forçado. Já começamos a falar sobre espiritualidade, né? Sem saber o que uma gostava, e aí a gente já começou a falar, foi muito incrível. Foi. E aí, na pandemia, aí, logo em seguida veio a pandemia já, e na pandemia a gente conversou muito, né, pela internet, que a gente estava muito distante uma da outra, né? Eu voltei lá pro Rio Grande do Sul, que é a minha terra. Tu estava aqui em São Paulo, né? Sim. Mas a Lu é do Paraná, somos do sul do Brasil. E aí a gente conversava muito sobre espiritualidade, muito. Acho que assim, na pandemia foi o meu grande despertar espiritual, sabe? Eu acho que na maioria das pessoas, né? Muita gente despertou espiritualmente e faz parte mesmo desse processo. A espiritualidade mesmo vem falando pra gente que a pandemia, né? O Covid, na verdade, muita gente acredita que foi uma coisa assim ruim, mas na verdade foi uma coisa que veio mesmo pra, tipo, separar o joio do trigo. Então muita gente se envolveu com a espiritualidade, porque era um momento que a gente precisava, né? Se conectar a alguma coisa, ter fé em alguma coisa, esperança em algo, e foi aí. Sim, eu inclusive assim, na pandemia, eu sentia, você também provavelmente pode falar, eu sentia muita coisa, minha percepção aflorou assim a um nível extremo, até porque a gente ficava muito em casa, trancado, muito, né, sem assim, sair muito de casa, no início principalmente. Então, me aflorou em vários aspectos. Eu escutava muito mais do que eu já escuto. Minha percepção. E também tinha muitas pessoas desencarnando, né? Então, acho que isso também... Aconteceram muitas coisas, assim, sobrenaturais, onde eu tava, na casa que eu tava, dos meus pais. Então, eu às vezes acordava, assim, o Anderson no meio da noite falava, Anderson, você tá ouvindo isso? Tem um monte de gente conversando aqui na janela. E ele não tava ouvindo nada. E fora, assim, o meu nome, que eu ouvia o tempo todo falando no meu ouvido, aqui e ali. Nossa, aconteceu muita coisa assim. Bom, eu não ouvia nada, graças a Deus, obrigada, espiritualidade. Mas sentia, né? Sentir também é bem louco. Então eu sentia muita coisa e o engraçado é que eu não tinha consciência de que essas coisas não eram minhas. Então eu sentia coisas e eu achava que era eu que estava ficando louca e eu falava assim, peraí, tem alguma coisa errada, eu preciso fazer alguma coisa. E aí foi que eu tive o gatilho. Opa, é algo espiritual. É isso. E tu meditava na pandemia? Com certeza, eu fiquei numa crise de ansiedade, né, por conta dos trabalhos. Quem é artista sabe que a gente ficou muito, né, tempo sem trabalhar. Então, assim, quando eu me vi nesse processo de não ter o que fazer, é você se agarrar a algo que você acredita. Então, é meditar, orar, rezar, enfim, tudo que me ligasse ao alto eu fazia demais e, tipo assim, eu cheguei a ficar tipo, o dia todo, assim, em processo de meditação. Não, claro, né, lá na posição de lótus, mas assim, meditar é estar ligada com o alto o tempo todo, com a espiritualidade, tentando ver se recebia mensagens, algumas coisas. Então, eu não ouço, porém, tenho intuições, então isso é bem forte. Nossa, que incrível isso. A Lu é muito mais centrada que eu, ela passa o dia inteiro meditando, fazendo, eu tenho momentos, porque eu sou ligada, não conseguiria ficar um dia inteiro assim, só se fosse pro meio do mato. Eu ficava muito no meio do mato na pandemia, lá no Rio Grande do Sul, todo mundo tem sítio, a gente ia lá, se jogava no mato. Gente, mato é vida, viu? Mato, árvores, abracem as árvores. É verdade. Então, o meu despertar espiritual, assim, né, na pandemia, que eu senti que tava mais assim, ele foi meio... sempre é um pouco difícil, né? Não é uma coisa leve e fácil, isso não existe. Não. Dói, é difícil, é um processo difícil, mas é maravilhoso. E assim, eu tive muita crise de ansiedade, que eu não era uma pessoa que tinha crise de ansiedade, sabe? Mas a meditação é incrível, né? Desde a primeira vez que eu fiz meditação, que foi quando eu cheguei em São Paulo, pra morar em São Paulo, aos meus 25 ali mais ou menos,
que um dia eu tava tendo uma crise, eu falei pro meu irmão, me ensina a meditar, por telefone, né? Me ensina porque eu preciso fazer isso. Eu nunca tinha meditado, eu comecei super tarde, se for ver. E ele me deu as dicas, eu fui fazer, eu meditei 20, 30 minutos, assim, de primeira, já flutuei, mesmo sendo a primeira vez. Mas ela fala que eu sou a centrada, ó, 20, 30 Não, mas é que eu sou 8 ou 80, né? E assim, eu disse, gente, tirou minha dor de cabeça, minha enxaqueca, tudo que eu tava sentindo. É surreal. Eu não tinha mais nada. A respiração é tudo. A respiração, você, né, centrar. Assim, quem nunca praticou meditação, gente, pratica. Começa pela meditação guiada, nem que seja, né? Que a guiada é ótima. E aí é mais fácil. No meu caso, eu contava a minha respiração, né? Eu ia pela respiração, pelos tempos da respiração e deu super certo. Eu nem precisei fazer a guiada. Tem pessoas que acham assim que meditar é você não pensar em nada. Pelo contrário, você vai pensar em muitas coisas e vai vir muitas coisas. Meditar, na verdade, é você prestar atenção na sua respiração, no seu corpo. É você estar aqui, no agora. Isso é meditar. Então, essas conversas que o pessoal vai falar assim, ai, porque não pensa em nada, deixa. Os pensamentos vão vir, só que você não vai se ligar a eles. Você vai deixar eles passar e vai prestar atenção no seu corpo, na sua respiração. Tenta sentir seu pé, sua mão, o lugar que você tá. Isso é meditar. E é absurdo como a meditação, ela relaxa tanto o corpo, a um nível que se você tiver enxaqueca, dor no corpo, qualquer coisa, a dor some. Se você relaxar mesmo, assim, ao extremo, né, como você consegue depois de um tempo, às vezes logo no início, né, tem pessoas que demoram um pouquinho mais. Mas é, assim, é saúde pura. Mas assim, Lu, voltando agora, né, porque a gente abre uns 30 parênteses, a gente é dessas, abre parênteses dentro de parênteses, dentro de parênteses. Tá, vamos lá, voltando. Vamos falar um pouco pra eles, contar como que foi pra gente essa trajetória, como que a gente chegou aqui hoje, né? Como é a nossa ligação com a espiritualidade, a nossa caminhada. Bom, a minha vida é uma vida muito louca espiritual, porque, tipo, minha mãe era da Umbanda, meu pai da Assembleia, olha que casamento perfeito! Enfim, só que eu cresci muito ligada na raiz africana, claro, da Umbanda, Candomblé, essas coisas. E pra mim eu tinha muito forte essa ligação. Tanto é que eu, tipo, até a adolescência eu nunca tinha entrado numa igreja católica e nem numa igreja evangélica. Tipo, eu fui, eu acho que uma vez, numa igreja evangélica com meu pai, que era a Assembleia, mas eu tinha um problema muito grande comigo. Eu entrava em uma igreja e eu simplesmente apagava. Eu dormia. Não era porque eu estava com sono, é por causa da energia do lugar que eu sentia aquele peso e, tipo assim, inconscientemente, mesmo quando eu lutasse, tipo, que eu deixasse meus olhos com um durex pra ficar aberto, eu não conseguia. Eu já vi algumas pessoas. Eu apagava, eu dormia, de cair assim. Será que tu não é doadora de ectoplasma? Ah, com certeza. Aí você doava muito ectoplasma lá. Com certeza. E aí eu me sentia muito mal e tal, então... religião, assim, igreja, pra mim, nada. Até a minha adolescência, né, meus pais faleceram, eu fui morar com os meus tios e minha tia, né, tava indo numa certa denominação e eu fui com ela, né, acho que era meio obrigado, né, todo mundo estar na religião. E aí eu comecei a frequentar. Só que eu nunca me sentia à vontade. Eu sempre me sentia um peixe fora d'água. Sempre me senti muito mal, assim, por estar naquele lugar. Eu tinha uma conexão com Deus. Sempre tive uma conexão com Deus. Uma ligação de conversar com Ele diretamente. E eu não entendia por que eu precisava estar em uma igreja para fazer o que eu fazia naturalmente. Que pra mim já era natural. Só que aí... Quem é de família tradicional, de religião, enfim, sabe, né, que eles sempre têm aquelas conversinhas que fala, você não vai na igreja? A mão de Deus vai pesar. Nossa, essa frase. Você tá pecando. Olha, cuidado, Deus vai te castigar. E você fica com aquele medo, né? Porque você é criança, jovem, Sim. Você não sabe o que, meu Deus, eu vou ser castigada. Deus é um Deus severo. É uma visão muito distorcida. Muito distorcida. Total distorcida. E aí eu não me via na cabeça, porque assim, pra mim eu pensava assim, Deus é um senhorzinho bom, pai, né? Amigo. Mas ao mesmo tempo ele castiga se eu não for na tal religião, se eu não estiver na igreja. Como que funciona isso? E ficava aquela confusão. Então eu ia pra igreja, porém as minhas conversas com Deus era: Deus, você sabe que eu estou aqui, mas eu não queria estar. Eu odeio estar aqui nessa igreja. Olha, com quantos anos isso? 14 anos. Uau.
eu odeio estar aqui nessa igreja, eu não quero mais vir aqui, eu tô muito mal. E eu ficava lá na minha conversa interna com ele. Tava lá o pastor falando, pregando, e eu, tipo assim, na minha cabeça eu falava assim, nossa, nada a ver isso que esse pastor tá falando. Não é assim. E eu ficava contestando. Mas isso eu era adolescente, então eu não sabia, né? Que eu podia ter uma voz ativa e eu podia falar, não, não quero isso. Então eu continuei indo, mas sempre com aquele medo de Deus me castigar. E fui passando, cresci, saí da casa dos meus tios, me casei, meu ex-esposo era da igreja católica, né? E ele me apresentou religião. Eu fui uma vez, me senti um peixe fora d'água, porque não entendia nada, era senta, levanta, ajoelha, sobe, desce, e ora daqui, faz a oração dali. E, tipo, por um momento eu falei assim, talvez seja, né? Se eu me habituar, talvez eu consiga, né? Aprender com eles o jeitinho. Só que eu achava muito mecânico. Achava muito mecânico. E eu falava assim, vou manter minha conversa com Deus como eu sempre fiz. Era eu e ele aqui, ó, conversando. O padre estava falando, às vezes tinha sermões que eu achava muito maravilhoso. Eu já conheci padres maravilhosos, não tenho o que falar. Conheci padres maravilhosos, outros nem tanto. É da pessoa, né? Mas pessoas espiritualizadas mesmo, sabe? Que estão na religião, mas que são muito espiritualizadas. Conheci e por um momento eu achei que eu tinha encontrado o meu caminho. Comecei a cantar na igreja, achei super, né? Só que aí eu vi que tinha pessoas que ali estavam, sabe, elas dificultavam o processo. Você estava no seu caminho ali de crescimento e elas queriam pôr regras. Gente, eu sou uma pessoa, eu tenho um aquário no meio do meu céu. Eu sou uma pessoa contra, assim, regras, sabe? Contra coisas assim muito, ai, tem que ser assim, tem que fazer assim, porque senão Deus é que não sei o quê. E os nossos pecados, é porque nós somos pecadores, porque a gente nasceu pecador. Essa história de ser o pecador, o medo e a culpa, não funciona. Terrível. Eu fico pensando assim, como eles querem trazer alguém para Deus, trazer alguém para a espiritualidade, falando sobre culpa, sobre castigo, sobre pecado. Exatamente. Não tem como a gente se conectar com a nossa própria divindade que está dentro da gente. A gente tem luz e sombra, né? Treva e luz dentro da gente. Com certeza, todos nós. Mas como a gente vai se conectar com a divindade se a gente sente culpa e medo? Que é a base das religiões, assim, não né? existe. Então não existe, não tem como, porque tudo você acha que pecou, tudo você sente culpa e você sente medo de ir pro inferno, basicamente. Uma coisa que me mata é quando eles vêm com aquelas conversas assim, porque nós somos frutos do pecado original. Nossa, não. Pera, dá um tempo aí pra gente dar uma respirada aqui. Não, essa frase. Dói. Como é que você consegue se colocar como filho de uma luz, de um ser, se você se acha pecador, se você se acha, tipo assim, o cocô do cavalo do bandido. Não tem como você, tipo, sabe, reclamar a sua herança como filho, como, sabe, dono do universo. Não tem como você ter essa mentalidade. São centelhas do universo, isso é lindo, a divindade, tudo é lindo. E a gente se acha, como você falou, cocô do cavalo do bandido. Então esse caminho, essa linha de raciocínio tá muito errada. Tá muito errada, porque aí automaticamente nós não somos prósperos na vida, em qualquer área da nossa vida. Não tem como. Não tem como ser próspero se você sente medo e culpa pelas suas ações o tempo todo. Nós não somos prósperos, nós não aprendemos a ser gratos, e é a gratidão que traz toda a prosperidade na vida da gente. E a felicidade também, a gente não tem paz automaticamente, e também nada que é bom, não consegue ver a vida com bons olhos, tudo é ruim. Tem um copo que tá metade cheio, você vai ver o quê? A metade vazia, você não vai ver a metade cheia, porque você enxerga de uma forma ruim, de uma forma negativa a vida, a sua vida, tudo ao seu redor. Então, o medo e a culpa nunca foram bons. Criar os filhos através disso, né? Com isso, colocando medo, nunca vai ser bom. É a mesma coisa que violência, nunca vai ser bom. Como diria Chorão, o medo cega os nossos sonhos. Não tem como a gente ser feliz, a gente crescer espiritualmente ou até profissionalmente, financeiramente, se a gente tiver medo. Medo é sinônimo de falta de Deus, de espiritualidade. Não tem como. Eu fiquei toda arrepiada agora, mas assim, a gente pode até, todo mundo sente medo, mas a gente precisa ter coragem de enfrentar, mas a gente também não pode criar pessoas traumatizadas pelo medo, né? Que é o que acontece, né?
Geralmente, quando as pessoas seguem, assim, uma religião, né, não são todos, eu conheço pessoas que têm religiões, mas que são, assim, totalmente espiritualizadas e conhecem, sabe, sabem diferenciar uma coisa da outra, mas a grande maioria segue esse ciclo mesmo, né, de, Deus vai castigar, é porque nós somos pecadores, é porque a gente faz muita coisa errada. Se liberta disso, se liberta. É que a pessoa acaba seguindo aquilo cegamente e não pensa, não sente. O sentir é o mais importante de tudo. Se você se basear no que você sente, a intuição da gente. É que nem você disse, você ia lá e não se sentia bem, que era o mesmo caso que eu. O que isso significa? É a nossa intuição falando, é o nosso coração falando. É porque não era o lugar pra gente. Não precisa disso. Não era, exatamente. E tu quer concluir a tua história? Eu vou falar um pouco da Então, aí pra concluir, depois de já adulta, agora, tá, gente, na pandemia mesmo, que eu tomei a liberdade de me conectar com o alto e ver que eu realmente estava sendo mentirosa. Eu não estava seguindo a minha verdade, ou seja, eu não queria estar numa religião, porque eu estava numa religião que eu criticava algumas coisas, e eu acho assim, para você estar em uma religião, você tem que concordar com muitas coisas dela e tem que seguir, certo? E eu não queria seguir, então eu ficava pensando, por quê? Por que estar na religião se eu não quero seguir? Não fazia sentido. Assim, não fazia sentido. E aí eu falei pra mim mesma, não, eu vou seguir a minha intuição. Minha intuição. É por isso que eu amo essa, gente. Trouxe beijo. Seguir minha intuição de realmente estar ligada com o alto, só que sem intermediários, porque a gente não precisa de intermediários para se comunicar com o nosso pai. Essa é a grande notícia. Essa é a notícia de hoje, desse vídeo. Vocês estão entendendo o que a Lu tá falando? Não precisamos de intermediários para nos comunicarmos com o nosso pai. A linha direta. Acabou. A gente nasce com a linha direta e a gente vai construindo uma barreira. A gente esquece. É absurdo. Nossa. E foi isso, gente. Kati. Bom, agora é a minha vez. Ai, meu Deus. Mãe, me desculpa. Não quero xingar ninguém da família, mas automaticamente talvez vai surgir algumas coisas, né? Mas assim, são questões também dos nossos antepassados, Muito. São outras épocas, né? Hoje em dia a gente tem acesso à informação e tem que usar isso a nosso favor. E que não era o caso de poucos anos atrás. Bom, então, meu caso foi o seguinte. Desde muito pequena, assim, eu não sei, 6, 7 anos, eu imagino assim, eu ficava me questionando sobre muitas coisas. Eu pensava, meu Deus, não faz sentido, mas isso não faz sentido, isso também não faz sentido, mas a gente morre e acaba tudo, como assim? Vai pro inferno, se fizer uma coisa errada ali e tal, você vai pro inferno e fica lá, tipo, a eternidade. Isso não faz sentido. Não faz sentido, eu não aceitava as ideias que me ensinaram, né? Porque eu nasci e fui batizada na igreja católica, fiz comunhão, crisma, tudo. Então, assim, era aquela minha base, mas nada fazia sentido pra mim desde muito cedo, desde que eu me conheço por gente. Aí eu questionava, perguntava pra minha mãe, principalmente, né, que tava mais tempo com a gente em casa, eu e meu irmão, né, sempre os duvidando de tudo ali. E eu era tagarela, então, né, 1000 perguntas. Acho que eu passava o dia inteiro fazendo pergunta pra mãe. Mas mãe, não faz sentido, o que é isso, o que é aquilo? Mas assim, como a minha mãe não tinha as respostas também, nem ela entendia, ela, né, não fala sobre isso, tal. Já o negócio era meio quente ali, não podia falar sobre o assunto, então tudo bem. Assunto proibido. Né? Já levava um xingão, então eu não falava. Mas volta e meia eu ficava pensando, não faz sentido. Aí quando eu ia pra igreja, é o que você falou, eu ficava lá, meu Deus. Eu não pegava no sono total porque eu sou tagarela, então eu dava um jeito de levar uma amiga, ficar tagarelando com a amiga, e ó, levava o xingão da mãe. Tinha ataque de riso, meu Deus. Eu não me concentrava, essa é a verdade, porque não fazia sentido. Aí eu olhava assim pro padre e pensava, meu Deus, por que eles estão repetindo sempre a mesma coisa? Isso pra mim nunca fez sentido. Né? Ir lá e fazer uma coisa decorada. Talvez pra algumas pessoas façam sentido, pra mim não fazia, eu não me sentia bem naquele lugar, eu não entendia. E aí eu dizia pra minha mãe, não, eu não quero mais, mas eu era obrigada a ir sempre, né, toda semana, enfim. Aí eu comecei a tocar instrumentos, super, desde criança minha mãe já me colocou em várias aulas de instrumentos e dança. Uma cantava, outra tocava. Ela podia montar a dupla. E aí eu comecei a tocar teclado na época, depois piano. E aí eu ia pra igreja pra tocar. Então tudo bem, eu tocava, depois cantava. Então assim, o tempo passava. Eu me, né, era mais leve, digamos assim. Mas na verdade era uma válvula de escape. Isso, uma válvula de escape. E aí assim, foi sempre assim. Mais tarde eu casei na igreja católica e tive experiências assim que não me fizeram sentir bem. Eu me sentia deslocada, completamente deslocada, sabe?
Eu fui descobrir um lugar que eu me sentia bem a primeira vez na vida aos 26 anos, eu acho. Nossa. E aí depois passou por aquele período que a gente duvida de tudo. Período que a gente se perde. Não tem? Todo mundo tem esse período. Talvez você que esteja assistindo Período vídeo rebelde. esteja nesse momento. Que é um momento que você não sabe no que você acredita. Você tá assim, tipo, eu lembro que as pessoas me perguntavam e eu dizia, porque eu não sou hipócrita. Se tem uma coisa que eu não sou é hipócrita. Então, tipo, o que eu sinto, eu falo. Então eu dizia, eu não sei o que eu sinto. Eu realmente não sei. Eu tô em cima do muro, eu falava para as pessoas. É o meu momento de ir em cima do muro. Eu não sei, eu acredito um pouco nisso, um pouco naquilo, mas eu não sei muito bem como costurar. Eu tô perdida. E eu acho que esse momento de perdida foi um momento que é meio que pra muita gente, assim. Ali dos 20, quando você começa na faculdade, 18, 19, e aí sua vida vira em torno disso, assim, você só estuda e trabalha. Dali até os 25, mais ou menos. Cara, a mesma coisa. Eu fiquei nesse ato. Tanto é que quando eu decidi ir pra igreja mesmo, foi aos 25 que eu fui sozinha procurar e fazer crisma. Olha! Ela ainda tentou, né? Ela vou dar uma tentada. Deve ser isso mesmo. Pisciana, né? Você acredita? Olha, a mesma idade. É muito semelhante, de certa forma, a nossa história. Então, aí eu pensei, tá, vou procurar um monte de igreja e vou ver o que eu me sinto bem. Alguma vai dar certo pra mim, em alguma caixa eu vou caber. Fui em vários lugares lá na minha cidade, que não tinha tanta, não era tão amplo, né, na época. Fui em algumas, nada, não, meu Deus, tinha uma que eu fui que eu achei que era um leilão que tava acontecendo. Eu disse, não, vamos embora, né? Então, aí, beleza, eu acho que eu fui me encontrar só, quando eu cheguei em São Paulo, faz alguns anos aí, 7 anos mais ou menos, aos meus 25, eu cheguei em São Paulo e a primeira vez eu tive um contato com meio espírita, assim, gostei de algumas coisas, não de todas, não sou espírita, sou espiritualizada, é diferente. Gostei de algumas coisas e tal, mas aí foi quando eu fiz meu primeiro trabalho profissional na área do cinema, que foi o filme Portal dos Sonhos, que é um filme espiritualista. Tá no YouTube, inclusive. E assim, nesse filme eu tive uma experiência extraordinária, como atriz também, mas como pessoa. Esse filme realmente foi meu divisor de águas. Surreal. Porque eu tive um contato com o espírito, porque é um filme que fala sobre suicídio, sobre aborto, sobre reencarnação, é bem puxado nesse sentido. Ele conta, assim, sobre a espiritualidade e então ele é muito tenso. E eu fiz a protagonista que vivia toda aquela tensão. Menina, eu tive umas experiências sobrenaturais que tu não faz ideia. Um dia a gente vai fazer um vídeo só sobre nossas experiências espirituais. Aguarde. Sobrenaturais. Que a gente sabe que todo mundo gosta. Aguarde. Eu tive experiências incríveis, pesadelos terríveis na época de gravação e de ensaio, eu já começava a sofrer. Foi assim, bem difícil, foi muito difícil. E na cena mais puxada do filme, que é a cena. Eu não vou contar, vai que alguém assiste, né? Eu tive um contato assim, espiritual absurdo. E eu entrei numa crise. Eu entrei numa crise de choro que eu levei meia hora pra começar a me acalmar. Depois que terminou a cena. Acabou a cena e eu fiquei chorando por meia hora e ninguém me acalmava. E num outro filme que eu gravei mais tarde, espiritual também, eu também entrei numa crise por causa de uma cena semelhante de 1 hora. E eu fiquei horas chorando e depois que passou meu choro compulsivo, eu ainda fiquei ruim por um tempão, assim, deprimida. E na verdade é porque a gente absorve as energias ali. Gente, em todo lugar que a gente vai, não tem como fugir. Temos energias nos acompanhando. Sempre. Seres espirituais. Então, dependendo do que você faz, do que você desenrola aí na tua vida, por isso cuidado, muitas coisas te acompanham. E é bem perigoso, então a gente tem que cuidar. No caso da Kátia, ela estava fazendo uma coisa espiritual que trabalhava uma coisa muito densa, né, que é essa questão do suicídio. Então eu imagino tanto de almas que deveriam estar ali rondando aquele ambiente, sabe? Tanto almas boas como almas ruins. Porque assim, mesmo as pessoas boas também provocam suicídios, né, na hora do desespero lá. Mas, enfim, são energias que estão ali e a gente capta. Quem é médium, né, capta, que é uma maravilha. Não, e assim, tu acaba entrando na frequência vibratória, a gente também vai falar sobre isso mais pra frente, a frequência vibratória daquelas seres que estão, aquelas energias, aqueles espíritos, como vocês quiserem chamar. Então, a gente capta e automaticamente começa a sentir o sofrimento delas, muitas vezes. Total. Tu baixa a tua vibração, tu entra em contato com vibrações semelhantes, semelhante atrai semelhante, e automaticamente tu começa a chorar, mas o choro já não é mais teu. Aquele meu choro compulsivo já não era mais teu. Por que eu fiquei chorando por meia hora, 1 hora, se a cena já tinha acabado? A personagem não era eu também. Então, você acaba sofrendo. Então, assim,
tendo medo ou não tendo, se você tem medo ou não tem, existe energias ao nosso redor. É isso. É por isso que é importante conhecer, entender, fazer essa busca pra gente aprender a lidar, porque elas vão influenciar no nosso dia a dia. Não importa a sua crença. Total. Tem energias e elas vão influenciar no seu dia a dia. Mas e pra você, como que foi assim a sua virada de chave, o momento que você se perdeu e depois se encontrou? Bom, quando eu fiquei um tempo, né, um hiato fora da igreja, e aí eu fui, né, pra igreja procurar e tudo mais. Fiquei um tempão na igreja, seguindo firme ali e tudo mais. E aí eu vi que eu já não estava mais feliz. A gente percebe que a gente não tá feliz. E tipo assim, parece que não faz muita... Você não sente mais... Você sente um gelo. Eu acho que é isso. Você sente um gelo no coração. Você vazio. Um vazio, exatamente. E você fala assim, tem uma coisa errada aqui. Porque É eu tô tão ruim tentando... sentir esse vazio. Eu tô tentando me conectar, tô tentando me buscar aqui, eu não tô conseguindo, assim, o que é isso? O que é esse vazio? E aí você começa a se questionar, você fala, será que eu tô no lugar certo? Será que eu tô fazendo o que é certo? E começam a vir os questionamentos, né? O que eu tô fazendo aqui nessa vida? Será que eu tenho algum propósito? Será que eu sou atriz? É pra eu ser atriz mesmo? E se eu tiver que ajudar pessoas? E aí, começando a fazer perguntas, quem pergunta tem resposta. Façam perguntas que vocês vão ver só se as respostas não vêm. Começou a vir muita resposta, tipo assim, tem que fazer tal coisa, tu tem que procurar isso, ó, era bom você fazer, mas é tipo na intuição, sabe, não é voz, tipo assim, e se eu fizesse talvez um curso de Reiki? E se de repente eu estudasse sobre a importância das cores para ajudar na vibração das pessoas? E se isso e aquilo? E aí eu comecei a estudar, né? Aí você começa a estudar espiritualidade, parece que é tipo você puxar um fio assim, sabe, de lã, vai vindo. Aí vem os nós juntos, vem tudo, e aí não para mais, é um novelo E sem aí eu comecei a praticar uma coisa que eu indico pra todo mundo e eu ainda vou vir falar aqui, que é Ho'oponopono. Ho'oponopono foi o que me ajudou. Eu comecei a praticar Ho'oponopono, que são as 4 palavras, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, com a intenção de saber o que é que eu precisava melhorar na minha vida. E aí vieram chuvas e mais chuvas de coisas que eu tinha que resolver, de lá da infância, às vezes até de, tipo, na barriga da minha mãe. E eu percebi que eu tinha que fazer, então, uma coisa mais espiritual. E foi então que eu falei assim, chega, não quero mais saber de religião, agora sou eu e ele, e vocês me guiem então, me mostrem o caminho que é o que eu vou seguir. E aqui estou eu. E garanto que nunca foi tão espiritualizada como agora que Não, você tá seguindo você Nunca e tive ele. numa conexão tão grande Não. quanto agora. Tanto é que a gente tá Eu aqui nesse também. projeto que surgiu numa conversa, a gente precisa fazer alguma coisa pra falar pro povo disso. Eu falei assim, vamos fazer então. A gente tava desde Demorou um agosto. pouco? Demorou. Meio ano. Mas saiu, isso é que importa. Espiritualidade deve estar assim, ponto pra elas. Então, foi isso, a gente começou há meio ano atrás a falar sobre, a gente podia fazer, né, falar sobre tudo de uma forma mais aberta, leve, que mais pessoas com certeza vão se identificar, sem tabus, e aí foi isso, e as nossas experiências, elas se encaixam muito, e um dia a Lu foi na minha casa, ano passado, não lembro quando foi. Foi o ano passado. Foi, né, faz tempo, foi mais de meio ano. Foi. Hoje. E aí a gente começou a conversar, falei pra ela, meu Deus, eu tava assim, cara de apaixonada, né, eu disse, Lu, a gente precisa falar sobre isso em vídeo pras pessoas. Porque o que você fala, eu complemento, o que eu falo, você complementa, é uma coisa muito louca, flui naturalmente. Sim. É absurdo. Tanto é que tudo que a gente tá falando aqui nada foi ensaiado, tá? Nada. A gente só falou assim, vamos falar sobre tal coisa, vamos. E aí a gente tagarela muito, né? Então assim, vamos ter que pegar nossos tópicos pra ter A produção já tá falando que já tá dando tempo, né, produção? 5 minutos. A gente quer aproveitar e agradecer antes que a gente esquece. Claro. A nossa Hannah maravilhosa que está atrás de vocês da câmera. E ela é a nossa produção que tá dando todo o apoio. Tá, junto com a gente. Logo ela vai estar aqui, ó, desse lado também pra falar sobre ela também, que ó, a Raninha, ó. Ela tem uma outra vivência bem diferente da maravilhosa, nossa. Né? quem dera. Quem dera. Então, e aí, deixa eu ver se eu me perdi em alguma parte, se eu não falei. Sobre voltar, né, com a espiritualidade, se Uma conectar. coisa que eu tenho que falar. Que você falou da mão de Deus pesar, né? A mão de Deus vai pesar, aquela coisa do medo e da culpa. É muito Pra bom. mim, vocês não vão acreditar. Quando eu contar pra vocês o que eu pensava quando eu era criança, adolescente já, tá? Olha a minha ignorância. Falavam pra mim, né? Não vou falar quem. Falavam pra mim assim, você brigou muito com seu irmão hoje. Porque eu aprontava, eu era bem terrível, assim. Eu pra mim tinha uns obsessores ali ao meu redor, meio que direto.
Eu aprontava muito, era uma criança muito agitada. E aí, aprontava o tempo todo. Eu e meu irmão, a gente brigava todo dia. Meu Deus. E aí, assim, você brigou muito com o seu irmão? Quando fechava o tempo, assim, uma tempestade, que lá no Rio Grande do Sul, na cidade que eu morava, ela não tem montanhas, ela é uma cidade com muita planície, então os ventos são muito fortes. Nossa. Tornados, é assim, ó, arranca telhado direto das casas, é muito assustador. Então, às vezes, a minha mãe pegava a gente e levava a gente pra baixo da mesa, que era uma mesa de madeira, que se caso caísse tudo, a gente tava embaixo da mesa seguro. Então, eu sou bem traumatizada quanto a qualquer vento que comece de tempestade. Dá um ventinho de nada, já viu? Meu Deus, vou pra mesa. Mas aqui não se compara em São Paulo, né? Então, a minha mãe falava assim, tá vendo essa tempestade que tá se formando? Esse temporal? E eu morria de medo do temporal. Por que tá acontecendo isso? Porque você e seu irmão brigaram muito. Aí Deus tá castigando. Eu juro pra ti que eu acreditava que aquele temporal que tava se armando era por causa que eu briguei com meu irmão. Que era por causa dos meus pecados. Que era várias outras coisas também. Então eu me culpava muito. Eu ficava com medo, eu me culpava, eu me sentia mal por aquilo. Eu passava acho que metade do meu dia brigando e aprontando. E a outra metade me sentindo mal, fazendo planos de vingança. Era bem intenso o negócio. A vibração era assim. Era tipo a vibração da pessoa. Mas assim, que bom que isso passou, né? Graças a Deus, né? Então é por isso que eu acho, assim, na minha opinião, e acredito que você vai concordar comigo, o caminho pra gente, nos nossos relacionamentos de forma geral, com os filhos, com o marido, a mulher, enfim, é sempre buscar a paz, o equilíbrio e, tipo, nunca na base de medo, nada no medo, nada na culpa, sabe? Isso tá totalmente errado. Com certeza. Eu acredito que é assim, a nossa consciência, ela fala muito. Então, se você começar a prestar atenção em você e perguntar para sua consciência, eu estou fazendo a coisa certa? Eu estou me sentindo bem? Se você estiver bem, tá no caminho certo. Se alguma coisa te incomoda, revira isso daí porque tem que trabalhar alguma coisa. É batata. Não tem a sincronia. Não tem como escapar, gente. É a nossa consciência, o nosso, sabe, nossa intuição, coração, que nada mais é do que Deus falando conosco, sabe? Quando a gente fala de intuição, não é nada, só médium. Não, Deus deu pra todo mundo intuição. É que a gente esquece de ouvir. A gente não dá ouvidos e aí a gente acaba meio que se desconectando dela. Mas deu ouvidos, prestou atenção no que o seu coração tá falando aqui, acabou. Outro dia a gente vem falando também sobre intuição, né? A diferença de intuição e paranoia, que é muito importante isso. Então, a intuição é uma coisa que a gente para de ouvir com o tempo, né? Vai crescendo, é criança, a gente ouve a intuição demais, a gente vai crescendo. Vai colocando medo, né? E o ego, né? A questão do ego que vai se formando, o ego que é nosso eu inferior, e a gente vai perdendo um pouco do nosso eu superior, a nossa conexão também. Então, tudo é na base do ego e a gente automaticamente se desconecta. Então, assim, não sei, eu acho que ouvir o coração, escuta o seu coração, que é a sua intuição também. É o segredo pra tudo, assim. Tem uma mulher que eu sigo, que ela é muito boa, ela fala sobre vibração, padrão vibratório, energias, é totalmente assim, desvinculado da parte espiritual praticamente, mas é focado assim em energias. Então, pra quem às vezes gosta mais de uma linha só, tipo, mais energia, não fala, espírito, é energia. Ela fala sobre isso, sobre os padrões vibratórios e tudo. Essa mulher, eu vou até deixar o link aqui embaixo do vídeo. O pessoal vai ficar curioso. É muito bom, ela fala sobre a energia da sua casa, sobre a energia das plantas, outro dia sobre a energia dos cristais, sobre tudo, sabe? E ela falou muito assim, uma vez eu escutei ela falando, intuição. A intuição, ela deveria ser escutada antes que qualquer outra coisa. Ela deveria ser o que a gente segue sempre. Mas, por causa da sociedade, da forma que a gente é criado, que também a gente precisa do ego pra viver em sociedade, né? Sim. A gente tem uma vida terrena, não tem como fugir disso. Então, a gente se desconecta muito disso e esquece da intuição. Mas eu juro pra vocês que a partir do momento que eu comecei a prestar atenção na minha intuição, menina... É outro nível. É outro nível. É incrível. Pra qualquer coisa. Pra não esquecer o casaco, que vai esfriar, pra chuva, qualquer coisa. Desde coisas pequenas até coisas gigantes. Hoje em dia, qualquer trabalho como atriz, porque a gente quer atriz, a gente trabalha com muitas coisas, muitos projetos ao mesmo tempo. Muitos nichos diferentes. A gente tem que aprender a dizer não, senão a gente não dá conta, surta. E tem coisa também que realmente não vai valer a pena pra gente, não tem a ver com aquela, não faz sentido, né, pra gente.
Então, assim, se a gente não aprender a seguir a intuição, a gente pira um pouco. Pira. Porque a gente não sabe o que a gente diz não, o que a gente diz sim, a gente abraça tudo, não faz nada direito, né? Então, desde que eu comecei a ouvir minha intuição, eu acerto sempre os projetos que eu entro, eles fazem sentido pra mim, eles têm algum cunho espiritual ou de bem pra humanidade, sabe? Coisas que são pro bem da nossa humanidade, da nossa terra mesmo. Então, assim, intuição é tudo. E aí, quando veio o Frozen 2, né? Desculpa. Aí já falou, opa, tem um sinal aí, Tem. uma mensagem do universo. A música da Elsa. Gente, é isso então, acredito que a gente deixou pra vocês aí, né, como que foi um pouquinho da nossa história nesse caminhar espiritual. E agora a gente tem um próximo vídeo que a gente vai fazer também, falando, né, pra vocês como que a gente se conecta, né, porque falar sobre o nosso processo e que a gente não tá ligado à religião é uma coisa, agora também acho que vocês ficam curiosos em saber como que a gente faz pra se conectar com o alto. Então, Que é assim, é a forma mais fácil, mais leve de tudo. Não tem segredo. Não tem segredo. Não tem um monte de regras ou coisas assim. Fórmulas. E vamos aproveitar, antes de encerrar o vídeo, a gente vai pedir pra vocês curtir o nosso vídeo. Por favor, Por gente, favor. colaborem. A gente tá começando agora. Compartilha para mais pessoas saberem, né? E assim, ajuda a gente aí Sim. pra Comentem, divulgar. né? Se vocês têm alguma experiência, se vocês tiveram alguma coisa parecida com o que a gente viveu, é muito legal a gente trocar essas energias. E se vocês também querem saber sobre alguma coisa, deixa aí as sugestões pra gente fazer mais vídeos pra vocês. Isso, até sugestão de vídeo, de repente, de Com algum certeza. assunto. Então a gente fica muito feliz se vocês deixarem seus comentários, compartilharem, curtir, se inscrever no canal, tá bom? Se quiserem procurar a gente no Instagram também, né? Sim. Fala teu Instagram. @Luz de Cali. E o meu é @CatFaleiro. E a gente vai escrever aqui embaixo também na descrição do vídeo, tá bom? Então, Cat, foi um prazer. nossa estreia, que a gente demorou tanto. Esperamos que vocês tenham um dia maravilhoso, de muita luz e sabedoria, e equilíbrio e paz. Beijo, Né? gente. Tchau! Tchau, até o próximo vídeo.